Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. O nosso tema de hoje é o seguinte: o que vai mudar entre você e essa pessoa que você gosta nos próximos dias, tá? Eu vou colocar algumas cartinhas para você, algumas cartinhas para essa pessoa e outras para o relacionamento, para a conexão de vocês. E assim a gente pode entender o que vai mudar para você, para ela e na conexão nos próximos dias, tá ok? Dois grupos, grupo número um, o Videntes da Luz com essa pedrinha aqui, tá? Que eu vou colocar agora. E o grupo número dois, eu vou colocar com esse cristalzinho aqui. Ó, o pingente é esse cristal, tá? Então escolham de acordo com a intuição de vocês. E uma vez que vocês escolherem, só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número um. Vocês escolheram aqui o Tarô Videntes da Luz com essa pedrinha aqui, tá? Que eu não sei se é um cristal, se é um vidro. Alguém me diz aí o que vocês acham. Vamos fazer uma votação. É um cristal ou é uma pedra? Cristal, um vidro? O que vocês acham que é isso aqui? Está aberto aí dissertem, né? Como o pessoal fala. Vamos lá, então. Eu vou colocar cartinhas para você, cartinha para essa pessoa e para a situação aí de vocês, né? O que vai mudar, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar uma carta principal para você, uma para essa pessoa e uma para a situação, para a conexão de vocês, para a gente ter só um contexto, né? Desse momento. Vou botar duas cartas, tá? Para cá. Então vamos lá, né? Como está a situação de vocês na sua percepção, tá? Na percepção dessa pessoa aí que você mentalizou e entre vocês, né? Assim, no momento, tá? Então, no fundo a gente tem o 5 de espadas que fala sobre conflito e derrota, tá? Então vamos ver aqui, antes da gente usar. Vamos ver o seu lado aqui, tá? Ó, 8 de ouros, que fala de movimento positivo adiante, e o chakra da garganta, né, aqui, da comunicação. Então, o que eu penso aqui, tá? Eu sinto que ou você quer falar alguma coisa, ou você gostaria de se comunicar com essa pessoa, tem alguma coisa aqui nesse sentido, talvez você quisesse conversar, ou você tenha feito isso, sobre a progressão dessa situação de vocês. Talvez você. Eu sinto que alguns já podem ter conversado, outros gostariam de conversar sobre isso, podem ter algumas coisas engasgadas, tipo, que você queira falar, que você queira comunicar, que você queira conversar ou perguntar para essa pessoa, sabe? E eu sinto assim que por você, né, a sua impressão pode ser que vocês estão evoluindo devagar ou você gostaria, né, que as coisas evoluíssem, tá? Mas você pode ter uma impressão que você tá presa ou preso como é que fala? Num ciclo, tá? Tipo de repetições, né? Que as mesmas coisas acontecem sempre, ou que as coisas estão indo devagar demais. Pode até estar progredindo, mas muito devagar para outros de vocês, tá? Vamos ver o lado dessa pessoa. A gente tem a lua e o 9 de paus, tá? Essa pessoa aqui, gente, eu sinto que com a lua, essa pessoa pode estar um pouco confusa, mas eu sinto que ela pode estar um pouco hesitante de assumir ou admitir algumas coisas em relação a ela mesma nessa situação, ou em relação à situação de vocês. Pode ser que ela tenha uma certa dificuldade de reconhecer seus próprios sentimentos ou admitir, tá? Só que eu sinto que essa pessoa que não desistiu 100% dessa situação de vocês ainda não, mas eu sinto que essa pessoa tá confusa, tá um pouco perdida, né? Pode ser até em relação a ela mesma, os próprios sentimentos, pensamentos. Pode essa pessoa pode estar apresentando um comportamento meio confuso para você e é porque ela tá confusa mesmo, tá? E eu sinto que é porque tem trabalho que ela tinha que fazer dentro dela mesma que ela não faz, ou ela se nega a ver, se nega a reconhecer certas coisas. Você pode até comunicar, mas essa pessoa ela não escuta, ou então você pode demonstrar com atitudes e ela ignora, sabe? E vamos ver como é que estão as coisas entre vocês. Ó, aqui tá falando de 3 de espadas, né? Coração partido, né? E perda, tá? E aqui vitória e sucesso. Então eu sinto que pode estar. Vocês podem ter brigado,
podem ter tido algum tipo de conflito, podem estar meio que num pé de guerra aí, tipo uma briga como é que fala? Uma queda de braço entre vocês. Para alguns realmente podem ter discutido, pode ter algum tipo de confusão aí entre vocês por causa dessas diferenças, né? Eu sinto claramente aqui que você quer progredir, essa pessoa tá meio resistente, apesar de não ter desistido, de não ter jogado a toalha, ela parece meio resistente aqui, a ver, a enxergar, a se comunicar talvez até, tá? Parece uma pessoa confusa, enquanto eu sinto que você deve saber muito bem o que você quer, para onde você quer ir. Então eu sinto que pode ter tido aqui algum tipo de conflito, de discussão entre vocês por isso. Pode ter também aqui, ó, orgulho influenciando essa situação de vocês. Eu sinto que tá meio difícil aqui, complicada, né? Essa situação. Vamos entender, então, aqui, como que as coisas vão mudar, tá? Vai mudar aí para vocês, entre vocês, nos próximos dias, né? O que vai mudar nos próximos dias aí para vocês. Então, vamos ver primeiro para você, tá? O que vai mudar entre vocês nos próximos dias. Vamos lá, vamos começar com você aqui. Vamos lá, o que vai mudar para você nos próximos dias, né, em relação a vocês, tá? 3 de copas. Opa. Hierofante. 6 de ouros. 7 de ouros. Eremita. E 3 de espadas. 2 de ouros. Eu sinto que você realmente, né, tá bem chateado, tá bem por causa dessa questão da reciprocidade, tá? Sinto que você não tá sentindo, né, essa reciprocidade aí, não da forma que você gostaria, vindo dessa pessoa. E eu sinto que esse desequilíbrio aí deixa você muito triste, muito chateado, coração partido, né? Bem malzinho. Malzinha. Eu sinto que você fica bem mal. E eu sinto que o que pode mudar é o seguinte, eu sinto que você vai se retrair, você vai ficar mais na sua, você provavelmente vai entregar, eu sinto, nas mãos da espiritualidade, sabe? Assim, o que for para ser, será. Você vai se recolher, refletir, pensar, ver o que você pode aprender dessa situação, colocar aqui no colo da espiritualidade e seguir em frente, assim, pelo menos tentar, né, aí se divertir, ó, sair com seus amigos, amigas, viver a sua situação da forma que você pode. O famoso que eu vivo falando, esperar sem esperar, tá? Esperar vivendo, né? Eu sinto que você sabe que você fez o que você podia, você plantou a sementinha e você fez o que pôde, você tentou regar, você tentou nutrir, você tentou fazer o que pôde, mas você não pode ficar investindo seu tempo nisso o resto da sua vida. Então eu sinto que pra você, né, o que vai mudar eu sinto que você vai jogar aqui, tipo, ó, deixar com a espiritualidade nas mãos do destino da vida, porque eu sinto que você já se chateou demais, né? Já passou aqui por muita coisa e agora o que tiver de ser será. Deixa eu ver aqui, vou colocar essas 3 cartinhas aqui. O que vai mudar para você aí em relação a você e essa pessoa nos próximos dias? Ó, sinto que você se sente realmente sozinho, sozinha, né? Você pode estar decepcionado, decepcionado com essa pessoa, você está se sentindo triste, você está se sentindo coração partido mesmo, uma sensação de perda de repente por causa dos comportamentos dessa pessoa, você já está cansado, né? Então eu sinto que a tendência é que você se retraia, você fique na sua, se afaste um pouco, tá? Dessa pessoa aí. Sinto que você pode investir mais aí nas suas outras relações com seus amigos, amigas, ou até pode ser outras pessoas também. Mas eu também sinto que você pode começar a tratar essa pessoa mais de um jeito mais amigável do que paquera, amigo, amiga, tá? Eu sinto que você, ó, unwillingness, eu sinto que você não tá mais disposto a ficar investindo nessa situação, tá? Então eu sinto que você vai realmente deixar nas mãos, assim, seja o que Deus quiser, seja
que a espiritualidade quiser, ó, você já tá muito triste, né, gente? Eu sinto que você já passou por muita coisa aqui por causa dessa situação com essa pessoa. E é como se você tivesse chegado no seu limite, tá? Apesar de você gostar muito dessa pessoa, de você ainda desejar, de você querer, eu sinto que você vai tentar ficar um pouquinho mais na sua, tá? Porque eu sinto que é isso. A frase é essa: você chegou no seu limite. Vamos lá, então, ver do lado dessa pessoa. O que vai mudar para essa pessoa aqui em relação a vocês, tá? Nos próximos dias. O que vai mudar para essa pessoa que você mentalizou em relação a vocês, opa, nos próximos dias. Vamos lá, partir. Preparou o tabelinho. Página de espadas. Rainha de ouros. Olha, 2 de copas. 9 de ouros. 10 de copas. Rainha de espadas. No fundo a gente tem, ó, 5 de ouros. Deixa eu ver. Eu sinto que essa pessoa aqui, né? Isso aqui até saiu recentemente nas nossas leituras. Ela vai perceber a sua mudança, tá? De comportamento em relação a ela. Eu sinto que antes, né, o que ela percebia você super amoroso, amorosa, super, tipo, disponível, disposto, disposta a investir nessa situação, se dedicar e etc. Eu sinto que ela vai notar uma diferença de comportamento. Para uma pessoa, você vai passar a agir de maneira mais independente, livre, mais racional, mais fria. Com essa pessoa, você pode, para alguns, você pode até cortar essa pessoa, tá? De uma certa forma, cortar o contato com essa pessoa. E eu sinto que ela vai notar, ela vai sentir essa diferença aí, tá? E se ela tava agindo de uma maneira meio esquisita, meio estranha, ela pode tentar ali se desculpar ou agir de fazer algum gesto para se reaproximar aí de você de alguma maneira, né? Ela vai ficar meio que, eu sinto que a confusão dela vai diminuir, né? Um pouco aí, tá? Ela vai sentir aí um baquezinho desse seu afastamento. E aí eu sinto que ela vai equilibrar um pouco mais as coisas, como a gente falou, tá? A questão da reciprocidade aí, essa pessoa vai buscar e compensar. Vamos ver. O que vai mudar para essa pessoa aí em relação a vocês nos próximos dias? Ó, tá vendo? Uma pessoa, eu vejo que eu vi, né? Uma pessoa pedindo desculpas aqui, tá? Ó, entendendo a sua responsabilidade, né? Tentando aí meio que dar algum tipo de garantia para você de alguma forma, sabe? Eu sinto que ela pode fazer isso aqui mesmo, pedir desculpas, tentar comparecer ou se desculpar, ou com atitudes até, tá? Ó, iniciação, tá vendo? Criatividade, alguns de vocês, a pessoa pode usar da criatividade aí para se desculpar, tentar fazer alguma coisa bonitinha, legalzinha, como eu falei, vai tentar equilibrar um pouco mais, né, a situação de vocês. Deixar de uma maneira aí que seja um pouco mais justa, tá? Eu sinto que uma vez que você mudar o seu comportamento aqui, essa pessoa captar a mensagem, ela pode mudar, se adaptar aqui, equilibrar pelo menos um pouquinho a situação. Não quer dizer que ela vai mudar da água para o vinho, mas comparecer, né, ou pedir desculpas, ou entender que ela tá vacilando aí, tá? Essa pessoa tava muito assim, né, muito de boa, tá? Mas aí eu sinto que ela vai entender que se ela quiser alguma coisa de você, ela vai ter que fazer por onde, tá? Ótimo, né? Acho bom. Vamos ver aqui então entre vocês, tá? O que vai mudar entre vocês nos próximos dias? O que vai mudar entre você e essa pessoa nos próximos dias, tá? O que vai mudar entre vocês nos próximos dias? Ó, 5 de ouros. Sinto que as coisas podem estar aí meio frias. Ó, o fim, tá vendo? O fim desse isolamento, ou desse esfriamento aqui, dessa coisa. Eu sinto que essa pessoa pode estar meio esquisita com você, ou então tem uma certa estranheza na situação de vocês, né? Vocês podem estar distantes, ou sem se falar até, tá? Ó, desconfiança, insegurança, né? Uma situação meio esquisita aí.
entre você e essa pessoa, mas eu sinto que o que vai mudar é essa frieza, esse distanciamento, esse silêncio vai acabar, tá? Aí entre vocês, ó, eu sinto que vocês podem conversar, as coisas podem ficar um pouco mais claras, né? Como eu falei, essa pessoa aqui muito confusa, não sabe exatamente o que pensar, o que sentir. Eu sinto que as coisas podem ficar um pouco mais claras para você sobre o que essa pessoa quer, tá? Sobre o que ela sente, o que ela quer, para onde ir. Eu sinto que aqui, ó, eu sinto que pode haver uma conversa aí sobre sentimentos, né, de forma mais explícita, de forma que você tenha uma certa clareza, você se sinta mais seguro ou mais segura sobre essa situação de vocês. Não quer dizer que essa pessoa vai vir, vai pedir namoro, etc., ou em casamento, sei lá. Mas eu sinto que você vai ter um pouco mais de segurança sobre o que essa pessoa sente por você nessa situação e eu sinto que essa pessoa vai ter um pouco mais de certeza sobre o que ela sente e o que ela quer de você, tá? Então eu sinto que essa frieza, estranheza, pelo que tá aqui, né? Se as coisas acontecerem da maneira que tá aqui, ninguém mudar de ideia ou de curso, eu sinto que a tendência é que você volte atrás para investir nessa situação de novo, ali devagarinho e tal, mesmo com um pouco de dúvida. Eu sinto que você vai sentir uma dúvida, eu sinto que você pode ter uma certa tendência a achar que acabou e etc, e ficar na dúvida quando essa pessoa retornar e tal, mas eu sinto que vocês vão conseguir, ainda não vai terminar dessa maneira, entendeu? Eu sinto que você vai ter um pouco mais de clareza sobre o que essa pessoa sente, o que ela quer com você, por causa dessa mudança aqui. Não sei se vai durar para sempre essa mudança, não sei se vai ser uma coisa radical, mas tem aqui pelo menos nesse momento, né, com essa sua mudança de comportamento, essa pessoa aqui agindo de uma maneira um pouco mais equilibrada, mais disposta a investir um pouco mais nessa situação de vocês, tá? Eu sinto que você vai ficar na dúvida se dá outra chance ou não, mas eu acredito que você vai dar. Mas ali é livre-arbítrio, tá? Eu sinto que essa pessoa vai falar mais o que, de repente, falar o que incomoda, o que ela tá escondendo de você. Para alguns de vocês, essa pessoa pode expressar de uma maneira mais verdadeira o que que ela esconde aí de você, o que ela não estava querendo admitir, tá? Vamos ver aqui. O que que vai mudar entre você e essa pessoa nos próximos dias? Ó, tem aqui, né? Refinamento. Eu sinto que você realmente pode estar se impedindo de agir ou vai estar se impedindo de agir nos próximos dias, ficando mais na sua, né? Com medo de se magoar, de estar investindo tempo numa coisa que não tem futuro, tá? Ó, medo de estar se enganando, se iludindo, tá? Mas eu sinto que essa sua mudança de comportamento vai ser boa para essa situação de vocês, né? Eu sinto que vai ajudar essa pessoa a entender, com essa sua mudança de comportamento, vai ajudar essa pessoa a entender o que ela realmente quer, o que ela realmente sente em relação a você e a situação de vocês. Porque eu sinto que ela vai sentir ali a ausência, né? Vai se sentir um pouco triste, vai sofrer um pouco aí com seu afastamento, ó. E eu sinto que isso vai servir para essa pessoa acordar aqui para a vida, né? Exatamente. Vai acordar essa pessoa para os sentimentos que ela nega ou que ela não quer enxergar, tá? Que ela tem em relação a você. Ó, você deve estar se estressando muito, né, gente? E aí eu sinto que quando essa pessoa quiser voltar aqui, você vai ficar na dúvida se você vai querer dar uma nova chance ou não, tá? Aqui, ó, se você vai querer persistir ou dar uma nova chance nessa história e correr o risco de passar pela mesma coisa de novo, porque eu sinto que pode ter, isso aqui pode não ser a primeira vez que essa pessoa age dessa maneira, né? Ó, é como se você fosse precisar de provas, né, de que vai ser diferente dessa vez, tá? Por causa da sua memória aqui, né? Que eu sinto que você tem medo dessa pessoa estar manipulando aqui você vai estar com medo dessa pessoa estar manipulando você de alguma maneira, tá? Deixa eu ver aqui, o que que vai mudar aqui? Como que essa pessoa vai mudar aqui em relação a vocês aqui? Só pra gente terminar, tá? Ó, tá vendo? Essa pessoa vai vir, vai falar com você, vai prometer, vai dizer. Eu sinto que ela vai deixar um pouco mais claro o que ela sente, ó.
Sweetheart, meu querido, vai fazer, ó, amor eterno. Mas assim, claro que, né, a gente tem que interpretar aqui, mas eu sinto que essa pessoa vai deixar um pouco mais claro o que eu falei. Você vai ter um pouco, ó, desculpas, vai ter um pouco mais de clareza sobre o que essa pessoa sente e quer, porque ela vai ter tido um pouco mais de clareza porque perdeu você, ou porque você se afastou e etc, tá? É, exatamente. E é isso, só queria confirmar, ó. Viver e aprender. É isso que vai acontecer com essa pessoa, né? A pessoa se nega e tal, mas aí aprende pela dor, né? E é isso, gente, que eu vejo aqui pra vocês do grupo número um. Eu espero que tenha feito sentido aqui pra vocês. Me contem aí nos comentários, tá? E se realmente no futuro aí me falem se realmente houve essa mudança, se essa pessoa deixou um pouquinho mais claro aqui o que ela sente, o que ela quer, ou tá equilibrando um pouco mais as coisas, se tá se esforçando um pouco mais aí depois que você mudou de comportamento com ela, tá bom? Gostar, eu quero saber, me contem nos comentários aí. E se não ressoou, dá uma olhadinha na outra opção, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram aqui, ó, esse pingentezinho com esse cristal aqui, ou o Tarot Elemental Wisdom, mas antes da gente usar ele, a gente vai usar essas cartas aqui. Vou tirar duas para cada um dos aspectos, o que vai mudar para você, né, nos próximos dias, o que vai mudar para essa pessoa e o que vai mudar entre vocês. Só que essas cartas aqui vão indicar pra gente como tá a situação agora, tá? Tipo, na sua percepção, na percepção dessa pessoa e a conexão de vocês, tá? Pra gente ter um contexto aqui, entender melhor a situação. Aí depois, com o tarô, a gente vai ver o que muda, tá bem? Vamos lá. Você em relação a essa pessoa, né, nesse momento, assim, a sua percepção, a percepção dessa pessoa em relação a você, a situação de vocês nesse momento e a situação de vocês nesse momento agora. No fundo, a gente tem o 8 de ouros, tá? Que fala de movimento positivo adiante, né? Ó, 6 de espadas, seguindo em frente, tem uma torre e tem um 8 de paus. Ok, falo já sobre isso aqui. Ok, vamos ver você primeiro. Gente, eu sinto aqui que você, né, em relação a essa pessoa, eu sinto que é como se você queria muito, né, uma vitória aí com essa pessoa, tá? Essas duas cartas aqui me falam sobre isso. Você queria muito conquistar essa pessoa ou ter algo concreto com essa pessoa. Eu sinto que você tem uma vontade, assim, muito grande, né? Um foco nisso. Você queria, né? O seu desejo, assim, em relação a essa situação de vocês é que se tornasse mais concreto, né? Aqui. Mas assim, vamos, calma. Vamos ver o lado dessa pessoa aqui. Uau! Ó, vocês viram o que eu perguntei, né? Dessa pessoa em relação a você nesse momento. Olha só, gente. As de copas, amor começa, e os amantes, a harmonia, tá, gente? Então essa pessoa aqui sente uma conexão absurda com você. Uma conexão muito grande. E tem sentimentos aqui intensos por você, tá, gente? A água normalmente representa sentimentos no tarô e você vê que tem um rio, né? A água aqui. Ah, então, assim, para essa pessoa aqui, você pode até ser o pai ideal para ela, essa pessoa que sente uma conexão absurda e, pelo visto, vocês aqui se gostam muito, né? Vocês se gostam muito, assim, ela lá, você aqui. Tem muito sentimento, uma vontade de estar junto, uma conexão grande, assim, que você deve sentir isso. Se você se vê formando aqui algo concreto, para alguns pode ser uma família, até se casando, sei lá, com essa pessoa, é porque você percebe essa pessoa aqui também como alguém que seria um par perfeito para você. Então, uau, né? Vamos ver aqui o que tem, como tá o relacionamento, a conexão de vocês nesse momento. Esperança. E aqui o Hierofante, sabedoria. Que bonito, gente. Isso aqui é como se talvez vocês, não sei, alguns de vocês podem estar juntos, outros não, tá? Mas eu sinto que tem esperança, né? Talvez existe aqui uma esperança de vocês ficarem juntos se vocês não estão, tá? É como se tanto você quanto essa pessoa tem esperança nessa situação aqui, dela acontecer ainda, dela se desenvolver, sabe? E eu sinto que tem muito a mãozinha da espiritualidade. A gente tem a estrela e o hierofante aqui.
Então, talvez vocês tenham esperança para o futuro ou mais para frente, ou quando as coisas amadurecerem mais, ou de repente, se vocês estão juntos, né, saindo, as duas pessoas têm uma esperança de que as coisas evoluam com o tempo, amadureçam, fiquem mais sérias. Que energia, gente, aqui. A gente vai entender mais, mas aqui tá parecendo uma coisa boa, né? Aqui, nem que seja só no plano espiritual, se você e essa pessoa não estão juntos, nem que seja só no plano espiritual aqui, gente, é como se houvesse uma esperança de reconciliação, né? Ou um plano, de repente, da espiritualidade de reconciliação, de, de cura aí dessa conexão de vocês, sabe? De juntar vocês. Muito bonito isso aqui, tá? E aqui, ó, são dois arcanos. Vejam que tem arcanos maiores aqui, aqui e aqui, tá? E eu sinto que, por ter saído na conexão de vocês, os arcanos maiores, eu sinto que a espiritualidade está influenciando completamente essa situação de vocês. E eu sinto que, se duvidar, vocês podem estar juntos, pode estar parecendo tudo errado, tá cada um no canto, tudo quanto é obstáculo no meio, mas vocês mantêm a esperança, porque a espiritualidade bota essa esperança em vocês, sabe? É quase como se fosse um saber de que as coisas eventualmente vão dar certo porque tem que ser. E aqui no fundo, que eu falei que eu ia dizer, ó, a gente tem um 8 de ouros, então as coisas entre vocês podem estar evoluindo, mas de uma maneira muito lenta, tá? Eu sinto que pode até haver ou um plano, né, de alguém, de um dos dois ou dos dois, pode ter havido um plano de deixar para trás eu seguir em frente, mas eu sinto que ele foi abortado, o plano, tá? O plano foi abortado aí pela espiritualidade. Eu sinto, ou então vai ser, tá, gente? Que engraçado. Porque tem aqui vai haver algum tipo de movimentação nessa situação de vocês aqui, ó, de alguma forma, tá? Eu sinto que sim. Então, gente, aqui eu sinto que essa situação, essa conexão aqui não tá sob o controle de vocês, tá? A sensação que eu tenho é essa. Essa leitura vai ficar mais interessante ainda por causa do tema da gente de hoje. Vamos lá, então, começar com você, né? O que vai mudar para você em relação a essa conexão aí, né? Em relação a essa pessoa nos próximos dias. O que vai mudar para você ou em relação a vocês? Em relação a essa pessoa, a essa conexão nos próximos dias. O que vai mudar para você? Roda da Fortuna. O Mago. 9 de Espadas. 6 de Paus. Cavaleiro de Copas. 9 de Ouros. E que no fundo... Gente, que é isso? Essa energia que tá muito intensa e bonita, forte, legal. Que, gente, o que vai mudar? Eu sinto que a roda vai girar. Eu sinto que você pode andar, tá? Vamos dizer assim, um pouco ansioso, ansiosa, um pouco ali angustiado, sabe? Quando vai deitar, vai dormir, lembrando, pensando nessa pessoa. E eu sinto que tem aqui muita energia, sabe? Acumulada aqui nessa história de vocês. E uma vontade de manifestar alguma coisa, que uma comunicação, um encontro, uma confissão, uma declaração, tem algo que você está tentando manifestar em relação a essa pessoa. Pode ser até realmente que a conexão dê certo, tá? E eu sinto aqui, gente, que de alguma forma as coisas vão mudar para melhor, tá? Eu sinto aqui. Eu sinto que você vai ter uma vitória, você vai conseguir manifestar alguma coisa que você quer muito nessa situação aí de vocês, tá? Você tem um poder de manifestação muito grande. E eu sinto que você vai conseguir manifestar, de repente, uma comunicação amorosa entre você e essa pessoa, ou tipo uma mensagem, uma comunicação, algo nesse sentido, e eu sinto que você vai se sentir melhor, aqui mais seguro, mais segura, mais independente. Tem aqui a manifestação de algo interessante, ó, você vai conseguir alguma coisa que você quer, e de repente é o retorno dessa pessoa, ó. O retorno dessa pessoa, um contato,
uma movimentação dessa pessoa em relação a você. Se você e essa pessoa estão sem se falar há algum tempo, eu sinto que tem uma grande chance dessa pessoa voltar. Você vai conseguir manifestar a volta dessa pessoa aí para sua vida, né? E eu sinto que com alguma manifestação de sentimento, ou de repente dizendo que tá com saudade, talvez essa pessoa volte mais amorosa aí, ou ela apareça de um jeito mais espontâneo, mais arriscando um pouquinho mais, falando mais com mais sentimento. Vamos ver aqui, mas eu sinto que você vai conseguir alguma coisa que você quer, tá? Vai conseguir manifestar alguma coisa que você quer em relação a essa pessoa aí. Você vai se sentir assim como se tivesse tido uma vitória nessa história aí de vocês, tá? Eu sinto que você vai sair dessa energia aí de ansiedade para uma energia assim de quem conseguiu algo que você queria muito em relação a essa história sua aí com essa pessoa. Vamos ver aqui. O que vai mudar aqui para você em relação a essa pessoa, a essa conexão de vocês nos próximos dias? Ó, exato, eu sinto que você e essa pessoa podem estar mais assim caladinhos, mais cada um na sua. Uhum. Vocês podem estar sem se falar ou mais quietos, e eu sinto que tem aqui, ó, pode acontecer uma comunicação aqui, né? Entre vocês, tá? Exatamente, eu sinto que você tá pensando demais. Ó, tem uma estagnação aqui, né? E eu sinto que vai ter uma movimentação, exatamente. Eu sinto que você tá sonhando com a movimentação nessa história de vocês, tá? E eu sinto que as coisas vão se movimentar, uma surpresa, ó. Você vai receber algum tipo de surpresa, alguma coisa que. Que delícia! Adoro essa energia. Essa pessoa pode vir aqui mandar uma mensagem, falar alguma coisa para você. E olha aqui, eu sinto que essa ajuda que vem muito da espiritualidade, sabe? Um gesto, essa pessoa vai fazer algum gesto em relação a você aqui. É, ó, pode ser online, tá? Você recebeu uma mensagem, algo dessa pessoa em relação a você, que eu sinto que vai tirar você ali dessa angústia, sabe? Ou desse sentimento aí de impotência. Não sei, alguma coisa nesse sentido. Essa pausa, essa estagnação aí que tá acontecendo entre vocês, né? De ficar só desejando, assim, tipo, à distância, viajando, pensando, vai acabar. Você vai ter uma boa surpresa vindo do lado dessa pessoa aí, tá? Realizar um desejo. Maravilha. Gosto muito. Então você vai ter uma vitória aí, alguma coisa vai mudar e algo que você está querendo manifestar em relação a essa pessoa vai acontecer, seja uma mensagem, um encontro, uma confissão, uma declaração, um pedido de desculpa, seja o que for, tô sentindo que vem nos próximos dias, tá? Vamos ver. O que vai mudar para essa pessoa aí nos próximos dias em relação a você ou a essa conexão de vocês? O que vai mudar para ela? Vamos ver. Dois de espadas. Louco. Hierofante. Eremita, ó, essa pessoa pode estar na dela meio na dúvida, quietinha, né? Ó, nesse momento, 7 de espadas. Cavaleiro de ouros. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui antes de eu falar, tá? Porque eu ainda tô sentindo a energia misturada. Mas assim que essa pessoa pode estar na dela aí, meio inquieta. Inquieta não, meio que retraída, sabe? Na dela já faz um tempo, tá? Ó, e eu sinto que essa pessoa pode fazer uma movimentação aí em relação a você. Saindo dessa estagnação, desse silêncio, desse momento parado que vocês estão passando, essa pessoa vai fazer alguma coisa aí em relação a você, tá? Ela podia estar mais fria, estranha. Eu sinto que por causa dessa dúvida, dessa indecisão aí que estava na cabeça dela. Vamos ver aqui o que vai mudar para essa pessoa em relação a você nos próximos dias. Ó,
Tá vendo? Uma pessoa presa aqui, de repente estava presa em alguma situação ou algo estava acontecendo. Olha só. Que mais? Sim, dependência. Gente, eu sinto aqui, tá? Que essa pessoa, ó, destino. Meu Deus, essa mensagem tá. Olha, eu sinto o seguinte, aqui eu vou tentar clarificar mais porque eu ainda tô, eu não gosto de ficar falando quando ainda tô sentindo meio um pouco de dúvida, mas eu tô sentindo que essa pessoa aqui, depois de um tempo na dela, um tempo meio indecisa, um tempo mais calado, mais estranha, tá? Eu sinto que essa pessoa vai fazer um movimento aí em relação a você. Ela vai tomar alguma atitude aqui em relação a você, tá? Porque de alguma forma essa pessoa não quer perder essa oportunidade dessa situação de vocês, e eu sinto que ela vai decidir arriscar de alguma forma, sabe? Ela vai assumir algum risco aqui para fazer essa movimentação em relação a você, por sentir isso aqui que eu falei, né? Essa conexão muito forte, muito importante aqui. Eu sinto que é como se essa pessoa fosse priorizar o que ela tá sentindo, tá? Depois de um tempo aí na dela calada, eu sinto que essa pessoa vai tomar alguma atitude aqui em relação a você. Ó, eu sinto que sim, mas eu vou clarificar mais, tá, gente? Porque eu não gosto de ficar na dúvida, não. O que é que vai mudar para essa pessoa aqui em relação a você ou essa situação de vocês nos próximos dias? O que é que vai mudar para essa pessoa aqui sobre a situação de vocês ou sobre você nos próximos dias? Olha só, torre, oito de copas, o leão. Eu sinto que se ela tá se contendo, se ela tá se impedindo de agir em relação a você, eu sinto que isso aí vai meio que por água abaixo, tá? Ó, a distância, a frieza que pode estar existindo aí entre vocês. Exatamente. Vai esquentar. Eu sinto que é como se essa pessoa fosse, tipo assim, quer saber, dane-se. Desculpa, tá, gente? Mas eu sinto como se ela fosse fazer algo assim, tá? Parar de se conter, sabe? Parar de se ela, parar de se prender, de se privar, de agir, de fazer. Eu sinto que é como se algo fosse acontecer que vai desmontar essa defesa que ela colocou, ou, enfim, libertar essa pessoa de alguma maneira. Ó. Essa pessoa pode estar sofrendo, pode estar triste, estar longe, por ter se afastado de você. Né? Ó, essa pessoa pode ver você, pode ficar muito claro para essa pessoa que você é a pessoa com quem ela quer ficar aqui. E tem aqui, ela pode sentir de alguma forma, tá? Intuitiva que é recíproco essa conexão de vocês. Olha o nove de copas aparecendo aqui para essa pessoa também, tá? Essa pessoa tem um desejo muito grande, tem um sentimento de posse em relação a você. Eu não acredito que essa pessoa aqui, se ela, como eu falei para vocês, ó, aqui tá batendo perfeito, né? Essa pessoa podia estar tentando seguir em frente, deixar você para trás, tá? Mas aí vem uma torre, nossa, como tá batendo. Peraí, eu explico, mostro já para vocês de novo. Eu sinto que é isso. Se essa pessoa tinha se afastado de você, ela volta. Porque é como se algo vai ficar muito claro para ela. Eu sinto que algo vai acontecer que essa pessoa vai. De novo, né, gente? Isso aqui tem aparecido bastante aqui para um grupo, tá? Como se algo fosse ser revelado, como se a espiritualidade fosse intervir, fazer essa pessoa enxergar alguma coisa. Se ela estava se contendo, se ela estava se prendendo, se ela estava dando as costas, essa pessoa vai enxergar alguma coisa e volta, como se ela fosse enxergar a sua importância, o sentimento, reconhecer isso. Vai mudar para essa pessoa em relação a você? Ó, eu sinto que ela tava meio que, tipo,
na dela, mas eu sinto que eu sinto que a unwillingness, essa palavra fala sobre a pessoa não ter ali como se fosse vontade, sabe? A pessoa está indisposta a fazer algo, né? E eu sinto que podia ser isso, mas estava aqui sobrecarregada, né? Numa situação difícil, sobrecarregada, assim, com um peso muito grande, ela vai parar com isso. Eu sinto que ela estava fazendo algo de repente que ela não queria fazer, sabe? Ela vai parar de agir assim. Ó, ela podia estar cega ou está cega nesse momento e vai mudar, né, nos próximos dias. É, e aqui, gente, espiritualidade o tempo todo aparecendo aqui, tá? Ó, ideia. Vocês estão vendo como tá o sol, aparecendo essa carta da ideia, como se fosse uma clareza de alguma coisa, mais uma carta que fala de espiritualidade. Aqui, calma. É como se essa pessoa fosse ter uma certeza que vem de dentro ou de cima, né? Da espiritualidade aqui, tá? Que interessante. E eu sinto que eles estão meio que guardando algum segredo aqui também, tá? Não estão revelando tudo, não. Mas vamos ver aqui então o que é que sai pra vocês. Então eu sinto que se essa pessoa tava indo embora, tava decidida a esquecer, tava dando as costas pra você, tava sendo fria, cortou, bloqueou, essa pessoa volta. De alguma forma ela pode desbloquear ou pode voltar aí pra sua vida, tá? Porque ela teve alguma clareza, alguma torre aí mental. Espiritualidade mostrou alguma coisa pra ela, alguma coisa aconteceu que essa pessoa vai abrir os olhos e enxergar o que ela não estava enxergando antes, tá ok? É isso que vai mudar pra essa pessoa. E vamos ver aqui então o que, que vai mudar na conexão de vocês nos próximos dias, tá? Ó, 7 de ouros, cavaleiro de espadas, julgamento, uau, 10 de ouros, rainha de copas, 3 de copas. Gente, que alegria isso aqui. No o diabo, rei de copas, 5 de paus. Ó, eu sinto que se vocês estão meio que num momento de espera, né? E numa estagnação a situação de vocês. Já há algum tempo, eu sinto que não muda, né? Vem aí no na mesma situação já há algum tempo sem mudar. E eu sinto que de repente essa situação vai meio que voltar, vai ressurgir, vai renascer, vai ressuscitar, sabe? Eu sinto que vem aqui um acontecimento muito importante, tá? Nessa situação de vocês, uma volta, né? Um resgate aqui dessa situação de vocês. O julgamento fala sobre essa volta e eu sinto que vai ser uma volta repentina, tá? Um acontecimento repentino, algo assim, ó, de repente, que acontece assim, quando você menos espera e muito rápido, pode ser muito rápido a qualquer momento, sabe? Ressurgindo aqui. E eu sinto que você pode estar sentindo intuitivamente isso, e eu sinto que vai ser um acontecimento que vai deixar você ou vocês muito felizes, né? Com esse 3 de copas aqui, ó, 10 de ouros, rainha de copas, 3 de copas. Fala de conexão intuitiva, muito sentimento, demonstração de sentimento, felicidade, alegria, estabilidade, tá? Então eu sinto que essa espera é como se você fosse colher os frutos dessa espera, né, desse momento aí, como se fosse haver, pode ser que haja uma celebração, uma conversa feliz, um momento alegre, conversa sobre sentimentos ou encontro que seja muito gostoso. Tem algo muito feliz aqui, um acontecimento muito feliz, uma mudança, uma volta, um renascimento aqui dessa história de vocês, tá? E engraçado que no fundo a gente tem, ó, o diabo, Rei de Copas, a Rainha de Copas e o Rei de Copas. Então eu sinto que tem, gente, pode ter aqui uma coisa meio de karma, tá? Entre você e essa pessoa. Vocês têm um vínculo aqui, vocês estão presos mesmo que um ao outro de uma certa forma. Então eu sinto que o que vai mudar entre vocês é o retorno dessa pessoa. E principalmente o que mudou aqui pra ela, eu sinto que vai haver uma certa um resgate dessa história aqui de vocês, ou pode ser uma renovação dessa conexão de vocês, se essa pessoa não saiu da sua vida,
pode ser uma renovação dessa conexão, ou uma expressão de sentimento, ou um passo para algo mais concreto, mas eu sei que tem uma felicidade aqui muito grande, tá? Uma felicidade, uma alegria, uma comemoração. Eu sinto que demonstração de sentimento também tá aqui. E de repente, vamos ver aqui. O que vai mudar nessa conexão aqui de vocês, nesse relacionamento, nessa conexão de vocês nos próximos dias? Vamos ver. Ó. Justiça. Eu sinto que se havia alguma dúvida aqui, né, nessa situação, eu sinto que a justiça vai ser feita nessa situação aqui, tá? Deixa eu colocar, ó, começo, ou seja, ou recomeço, tá? É o resgate aqui de alguma coisa. Agora, por que essa carta da fúria tá aqui? Ó, desejo, alegria. Eu acho que pode ser algo explosivo, de repente, inesperado aqui, tá? Onisciência, talento. Eu sinto que depois de muito sofrer, depois de uma longa espera, depois de uma situação difícil, complicada, talvez com influência de outras pessoas, com a ali, ó, aqui, ó, gente, a última carta que saiu, triunfo, né? Depois da influência de muita pessoa, sabe? De muita gente, perturbação, assim, tipo, de gente bloqueando a situação de vocês, ó, é como se fosse haver uma vitória aqui. Blessing fala de bênção e triunfo, né? E eu sinto que depois aqui disso, mas eu sinto que pode ser que alguém saia magoado ou triste nessa história. Eu sinto que não vai, assim, para vocês vai ser bom, mas eu sinto que pode ter algum tipo de efeito colateral aqui em outras pessoas, de repente, tá? Nessas pessoas aí que, por exemplo, estavam envolvidas na história, se tem terceiras pessoas, as pessoas podem ser magoadas, chateadas, pode ser que alguém se irrite, alguém não goste dessa mudança no status de vocês, ou nessa situação de vocês, pode ter gente para querer falar, influenciar, então tomem cuidado com isso aqui, tá, gente? Porque eu sinto que tem aqui um momento muito bom, tá? As coisas aqui entre você e essa pessoa vão mudar para melhor nos próximos dias, pelo que eu tô vendo, tá? Vai ter um recomeço ou uma reconexão, uma volta dessa pessoa, e eu sinto que de uma maneira diferente. Essa pessoa vai vir com a percepção diferente dessa situação de vocês. E eu sinto que tem aqui, mas tem algumas coisas aqui que você tem que ficar de olho. Pode ser que tenham pessoas que saiam machucadas nessa situação, algo assim, tá? Então, prestem atenção nisso, tá ok? Mas, de uma forma geral, eu sinto que esse grupo número 2 aqui tá muito boa, essa energia, essa mudança. Essa é uma mudança para melhor aqui, tá? Uma vitória para você, essa pessoa abrindo os olhos e a situação de vocês mudando para melhor aqui. Ou uma volta, enfim, que eu já falei, tá bom? É isso, gente. Se não ressoou para vocês, dá uma olhadinha lá no grupo número 1, mas se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!